como eu estou aqui mais uma vez, eu vou falar sobre algo que eu vi na Bíblia. O que, Neblina? É algo interessante, é muito bom. E daí eu tirei a conclusão que eu preciso ser completamente reservado. No meio cristão eu tenho que ser reservado. Como assim reservado? Reservado significa não sair falando para todo mundo sobre Cristo. Tá tudo bem? Tudo bem. Vamos para a base final. A palavra do Senhor vem dizer que teve um certo momento, em um livro, em um capítulo, em um versículo, que Jesus Cristo estava ensinando ao povo. E todo mundo ao seu redor. E chegou um determinado momento que Jesus começou a passar os ensinamentos, que significavam os princípios e valores que ele veio passar para o povo. Sendo que, nesse momento, o povo começou a achar ruim o que Jesus Cristo estava ensinando. Preste atenção. O povo estava achando ruim o que Jesus Cristo estava passando. E por achar ruim o que Jesus Cristo estava passando, eles começaram a contender Jesus e dizer: Senhor, isso é muito complicado. Isso é difícil para nós viver. O que acontece? Quando Jesus Cristo está ensinando, de imediato o povo começa a contestar Jesus e dizer que é difícil viver o que ele ensina. É complicado fazer o que ele está dizendo. E Jesus Cristo ele não para de ensinar. Constantemente ele vai fazendo o que ele vai ensinando. E ele não para. Quando ele é contestado, ele não para de ensinar. Nesse livro, nesse capítulo, nesse versículo, a palavra do Senhor vem dizer que o povo começa a fazer o quê? Começa a se espalhar. Eles começam a sair do seu lugar. Aonde Jesus estava ensinando. E ele não estava se importando com quem ia gostar ou não ia gostar. Jesus Cristo ele não estava se importando o que as pessoas iam achar do que ele estava ensinando. O que ele estava fazendo era anunciando a mensagem. A palavra do Senhor vem dizer, em um livro, em um capítulo, em um versículo, que diz assim: Ide ao mundo e pregai o evangelho. E quem foi o primeiro que pregou o evangelho? O evangelho verdadeiro e o evangelho divino, Cristo. Então quando ele começou a ensinar esse evangelho, as pessoas começaram a achar difícil, era complicado, era duro o que ele estava ensinando. E de imediato, o povo começaram a se espalhar. Se espalharam e quando menos esperou não tinha mais ninguém a não ser aquele que estava com ele. Que estava andando com ele diariamente, que estava convivendo com ele diariamente, que estava dormindo, comendo, estava ali sempre com ele. Chega um momento que Jesus Cristo olha e diz: E vocês não vão não? Isso que me dá base, meu irmão. Isso que me dá confiança em Deus. Confiança em Cristo, sabe? Porque ele me ensinou algo muito interessante nessa passagem. Quando ele olha para aqueles que sempre estão com ele, ele olha e diz: E vocês não vão não? Eles olham para Jesus e dizem: Para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida. E daí já fecha completamente aquele paradigma. Fecha aquela curiosidade. Eu tenho que estar correndo atrás de quem se desviou da igreja? Não. Eu não preciso fazer isso. Mas, Neblina, a gente tem que salvar as almas. Não tem que salvar quem decidiu viver em libertinagem. A gente tem que aprender isso no meio cristão. Sabe por que o meio cristão hoje em dia não está sendo mais respeitado? Porque nós estamos jogando pérolas aos porcos. Nós estamos fazendo de todo jeito e não podemos fazer isso. Estamos trazendo do mundo para dentro das igrejas. Está errado. Às vezes estão tirando da igreja para o mundo e o mundo está completamente banalizando a gente, está humilhando a gente, vamos ser sinceros. Jesus Cristo na sua imensurável conhecimento, sabedoria divina e na sua obediência a Deus, ele começa a ensinar e o povo começa a achar ruim, o povo começa a se afastar e quando ele vê que todo mundo saiu, ele para. E ele olha para os seus discípulos e diz assim: E vocês não vão não? E eles olham e dizem: Para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida? Só o Senhor tem a salvação que precisamos para viver. Só o Senhor tem a palavra que nos dá força e vigor para continuar. Só o Senhor tem os princípios e valores que devemos seguir para vivermos íntimo com o Senhor e íntimo com Deus. Era isso que Jesus Cristo estava dizendo. E mesmo assim as pessoas se afastaram porque era difícil. Então eu aprendi que eu não tenho que estar correndo atrás de quem se desviou da igreja. Eu não tenho que estar levando para as pessoas um Cristo que eles mesmos rejeitou. Eu não posso fazer isso. Ah, Neblina, mas você tem que pregar o evangelho. Eu tenho que pregar o evangelho, mas eu não tenho que descer goela abaixo esse evangelho que eu creio. Se o meu evangelho ele é divino e genuíno, eu tenho que anunciar às pessoas. Se as pessoas quiserem ouvir, amém. Se não quiserem ouvir, amém também. Porque eu vejo no meio cristão que tem muita gente que vai nas ruas e tem pessoas que olham assim e dizem: O que esse cara tá fazendo aqui? Sai aqui, vai embora. Meu irmão, sabe o que a palavra do Senhor diz? Chega um determinado momento que Jesus começa a passar para os seus discípulos algo muito interessante. Vocês vão, não leve cajado, não leve túnica, não levem nada. Só vão, vai e anuncia o evangelho. Mas tem um porém. Na cidade que vocês chegarem, vocês vão olhar e vão dizer que a paz esteja convosco.
A palavra do Senhor diz isso, que a paz esteja convosco. Eles olharem e dizer isso, se alguém lá de dentro da cidade disser, eu não quero a paz, sabe o que Jesus Cristo disse? Voltem, vá para o portão da cidade, virem as costas e bata a sandália dos vossos pés e saiam. Se possível, não passe mais nem no portão dessa cidade, pois no dia quando chegar o dia do sofrimento, essa cidade sofrerá pior do que Sodoma e Gomorra. Porque essas pessoas renunciaram a Deus, renunciaram os ensinamentos de Cristo. Então, não somos nós que temos que correr atrás das pessoas para as pessoas aceitarem a Cristo. Era as pessoas entender que eles precisam de Cristo para ser salvos. Não, mas já somos salvos. Não, gente, vocês não são salvos. Deus nos deu a salvação, mas Deus deu a nós a decisão de querer ser salvo ou não. Isso é totalmente diferente. Vocês estão achando que Deus ia dar ao seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Ele estava dizendo, vocês, para ser salvos, vocês precisam aceitar o meu Filho, aprender o que o meu Filho ensina para vocês viverem o bom e o perfeito e agradável poder de Deus. E Jesus Cristo nos ensina que anuncie a minha mensagem, cumpra o que eu vos ensino, mas quando alguém disser que não quer ouvir a palavra de Deus, saiam, bata a sandália dos vossos pés e vá embora. Também Jesus Cristo nos ensinou aos seus discípulos o que? Quando vocês chegarem numa casa, que vocês entrarem nessa casa, vocês olhem e digam, antes de vocês entrarem, vocês dizem que a paz esteja convosco. E quando a pessoa disser isso, a pessoa de dentro da casa disser, eu não quero essa paz. Sabe o que Jesus Cristo disse? Volte, quando chegar na porta, bata a sandália dos vossos pés e saia. Não volte mais nessa casa e nem sequer passe na porta dela. Sabe o que Jesus Cristo disse? Porque no dia do juízo, essa casa sofrerá pior do que Sodoma e Gomorra. Vocês estão entendendo a imensidade dessa palavra? Pô, Neblina, mas a palavra do Senhor manda vocês fazer diferente. Não, não é diferente. É o que as pessoas estão ensinando diferente da palavra. Porque as pessoas hoje em dia não querem ensinar a verdade. Querem ensinar o quê? Querem ensinar palavras que confortam, palavras de bênção, palavras de vitória. A palavra não existe palavras de completamente só palavras de vitória. O único povo que foi vitorioso na Bíblia foi todo aquele que obedeceu a palavra de Deus. Foi todo aquele que seguiu os princípios de Deus. Foi todo aquele que viveu o que Cristo tinha ensinado. E mesmo assim, no final, eles morreram por confiar em Cristo, por confiar na palavra, por confiar no Evangelho de Deus. Qual evangelho é esse? Evangelho que Jesus Cristo nos trouxe, que foi uma palavra de vida e vida com abundância. Então eu aprendi que, para mim ser vitorioso, para mim ser próspero, para mim viver uma vida abençoada, eu preciso temer a Deus, buscar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Caso contrário, essas bênçãos que as pessoas estão lhe ensinando aí, esse evangelho próspero, esse evangelho de bênçãos e mais bênçãos, Deus vai lhe dar chave, Deus vai lhe dar carro, não existe. Não existe. Tudo isso é mérito de esforço. Tudo isso é mérito de esforço. Haverá momentos que, por você obedecer a Deus, por você obedecer à vontade de Deus, por você obedecer à palavra de Deus, Deus vai lhe honrar. Vai lhe honrar quando chegar o momento que você vai estar em determinados lugares e as pessoas vão ver algo diferente em você e vai dizer, você tem um brilho diferente. Então você vai estar em lugares que só Deus vai lhe colocar. Mas para isso você precisa obedecer a Deus. Não acredite nessa teoria que tudo é bênção, não. As bênçãos do Senhor são as bênçãos que nos ensinam a viver em paz, a viver em segurança, a viver uma vida próspera e bela, que significa obedecendo aos seus princípios e andando de acordo com o que Ele nos ensina para viver o extraordinário e sobrenatural de Deus. Então os ensinamentos de Cristo, Ele foi ensinado e as pessoas não quiseram ouvir. E quando não quiseram ouvir, eles começaram a sair. Então eu entendi que eu não preciso estar correndo atrás de ninguém que se desviou da igreja. Ah, Neblina, mas você tem que ir. Eu não tenho. Eu tenho um ministério da minha missionária. Ela me ensina muito bem, ela já sabe o meu ponto de vista. Jesus Cristo, se eu estiver errado, que o Senhor me corrija. Mas eu aprendi que eu não tenho que correr atrás de ninguém que se desvia da igreja. Eu não tenho. Sabe quem eu tenho que correr atrás? Daquelas pessoas que nunca sequer ouviram falar sobre Deus. Daquelas pessoas que muitas das vezes elas são rejeitadas pela sociedade. Essas são as pessoas que eu tenho que correr atrás. Mas o povo que conheceu a Cristo, conheceu os princípios, conheceu os valores, provou o que Deus tem para ele, viu o que Deus preparou para ele e mesmo assim rejeitou, a palavra do Senhor vai dizer, essas pessoas, mais uma vez, crucificaram a Cristo. Então isso é fundamento, isso é Bíblia. Então vamos parar desse negócio de, não, que a gente tem que anunciar o Evangelho. Você tem que anunciar o Evangelho, mas você
Mas você não tem a obrigação de fazer com que a pessoa aceite o seu evangelho obrigado. Tem pessoas aí que olham pra crente e pra cristão e dizem: nossa, lá vem um cristão. Vê, olha com a gente com a cara de nojo, meu irmão. Sabe por quê? Porque muitas das vezes eles dizem que não querem ouvir. E nós estamos insistindo para que eles ouçam. E muitas das vezes, muitas pessoas estão sendo humilhadas, estão sendo xingadas, estão sendo oprimidas porque não querem entender a palavra de Deus, porque não querem respeitar os pontos e as vírgulas de Deus. Jesus Cristo, ele estava ensinando, mas em um lugar específico. Que lugar é esse? Em um lugar que todo mundo estava seguindo ele, em um lugar que todo mundo estava andando com ele, em um lugar que todo mundo queria ouvir o que ele tinha a ensinar. E quando Jesus Cristo abre sua boca divina para ensinar o que o povo faz, é difícil, não tem como não. Quem vai viver isso? Quem vai ver esses ensinamentos que ele está dizendo? Não tem como, gente. Rapaz, não vou viver não. Jesus Cristo simplesmente ele continua ensinando. Do nada o povo vai: vambora, eu vou ver nada. É complicado, meu filho, é difícil viver isso. Jesus Cristo olha para vocês e diz: e aí? Vocês não querem não? Eles olham e dizem porque eles sabiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida? Isso é visão, meu velho. Então, coloquem na cabeça de vocês que são cristãos, que gostam de estar aí gritando para o mundo que Deus vai voltar, aprenda a pregar o evangelho de uma forma sutil. Aprenda a pregar o evangelho em lugares que as pessoas querem lhe ouvir. Em lugares que as pessoas olham para você e dizem: cara, tu é diferente. Aí é onde você entra com o evangelho. Aí é onde você começa a dizer: pô, meu irmão, tá, isso é só o começo, cara. É onde você começa a anunciar o evangelho. Mas se você for pra rua, se alguém chegar perto de você e dizer: pô, velho, não fala de Deus, cara, eu não quero te ouvir. Cara, aperta na mão dele e diz: Deus te abençoe. Ou às vezes, ou então não liga nada, você só diga assim: amém. Vira as costas, bata a sandalinha dos pés e vai embora, meu irmão. Quando você vê essa pessoa passando, passa longe, cara. Porque não somos nós que estamos dizendo que a pessoa vai sofrer, não é nós, é a própria palavra de Deus. Isso é decisão de qualquer pessoa. Eu não vou dizer aqui que os cristãos não condenam ninguém, viu? Pega a visão. O cristão, ele não condena ninguém, ele não pode condenar ninguém. Não julgueis para que não serás julgados, não condeneis para que não serás condenados. Da mesma forma que medis, Deus medirá a vós. Isso é palavra de Deus. Então a gente não faz nada, mas a palavra do Senhor vem dizer também: a palavra de Deus julga. Então quando você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando os princípios que fará com que você não venha a ser julgado, que significa os estatutos divinos. Se você desrespeita a liturgia ou os princípios do governo, você vai ser preso. Isso aí é simples. Se você desrespeita a Bíblia Sagrada de Deus, os princípios de Deus, você não vai ser julgado pelos cristãos, você vai ser julgado pela palavra. Então, o que eu tenho a dizer a você é isso: pega a visão, não se engane, não se iluda. A palavra de Deus é poder, e poder de Deus. Se você respeita, amém. Se você não respeita, amém também. Mas eu digo a você que quando Deus voltar, não chore quando ele começar a ler a palavra diante dos seus olhos e você ver que você não praticou nenhum capítulo, nenhum versículo que ela lhe ensina. Pega a visão, Brasil.